todos mais uma vez. Boa tarde, na verdade. Estamos aqui nosso querido Rodrigo, ele que já dá aula em curso preparatório, aceitou o desafio de fazer uma conversa com a gente sobre Juizado Especial Criminal, GCRIM. É um tema bem com várias peculiaridades e bem importante para o nosso dia a dia, né? De modo que é um prazer receber você, viu, Rodrigo? Obrigado, doutor. Agradeço, Dimas, agradeço o professor Leonardo, todo o espaço da coordenação de Copacabana. Esse convite, você sabe que eu tô no 7º período, mas desde que eu entrei na faculdade, né, assim, só fazendo uma rápida introdução, eu já entrei com esse pensamento. Eu tenho um histórico depois eu conto com mais calma, mas eu tenho um histórico de concurso público já. Algumas frustrações e algumas vitórias. E eu entrei na faculdade com o intuito de dar aula. Então, assim, nesse momento eu estou começando a colocar em prática. E esse espaço é bastante importante para mim. Te agradeço por isso. E aí, aguardo só a hora que você quiser que eu comece a entrar aqui no GCRIM. Pode iniciar, Rodrigão. Beleza, valeu. Vamos lá. Pessoal, boa tarde a todos. Agradeço também a presença de todo mundo que está aqui, prestigiando, assistindo um pouco que a gente vai ter para falar sobre os juizados penais, juizados especiais criminais. E aí, para falar sobre o GCRIM, eu fiz o seguinte: para fazer uma introdução, eu separei alguns modelos de direito penal. Existem alguns modelos de direito penal que os autores abordam sobre direito penal máximo, direito penal mínimo, direito penal do inimigo. E existem dois modelos que, na verdade, são sistemas de justiça, que são o seguinte: a justiça retributiva. O que consiste a justiça retributiva? E aqui, doutor, eu já vou engrenar aqui, estou indo direto, tá? Só avisar para o pessoal. Qualquer coisa, a hora que vocês quiserem parar, fazer alguma pergunta, escrever no chat. Qualquer hora eu paro para te atrapalhar também, que eu falo para caramba também. Beleza, show de bola. Você me conhece. Vamos lá. Valeu. Retornando, justiça retributiva. O que seria a justiça retributiva? Ela é a que se identifica mais com os sistemas penais tradicionais de hoje, de todo mundo. A justiça retributiva seria basicamente uma imposição unilateral pelo Estado a um mal provocado por determinado cidadão. É basicamente uma pessoa que cometeu um crime, cometeu um mal, e o Estado vai retribuir aquele mal provocado através do quê? De uma aplicação da pena. Por que é um sistema que mais se identifica hoje com os sistemas penais tradicionais? Porque de quem é o monopólio para punir? A gente sabe, a gente ouve falar muito no jus puniendi, que é o direito de punir, que a titularidade é de quem? É do Estado. Quem tem o direito de punir hoje é o Estado. Só que, de uns anos para cá, da década de 80, década de 90 mais ou menos para cá, fala-se muito em justiça restaurativa, em justiça consensual. Basta a gente ver, por exemplo, em âmbito civil, todas as câmaras de conciliação, todos os métodos de resolução de conflitos. E isso está se arrastando também para o direito penal. Então, o que seria a justiça restaurativa? Basicamente, é uma forma de tentar buscar a reparação do dano causado pelo delito, mas com a participação de todos os envolvidos, com a participação da vítima, com a participação do acusado, com a participação de membros da sociedade, com a participação, claro, de todos os operadores do direito, mas também dando voz à vítima e ao acusado. O objetivo aqui, na justiça restaurativa, uma justiça consensual, é trazer um acordo que vai atender tanto às necessidades da vítima quanto às necessidades da coletividade. Porque o direito penal, assim como todos os ramos de direito público, basicamente eles servem para quê? Para tratar dos interesses da coletividade. Só que nessa justiça restaurativa e consensual, a gente começa a tirar um pouquinho a parte só do Estado, como direito de punir, e trazer isso um pouco para o particular. Começa a olhar também para o lado da vítima, para o lado do acusado, tornando uma justiça mais participativa. E isso vai trazer a gente para a Lei 9.099. Existe até um termo, é um termo bem moderno que alguns doutrinadores estão utilizando hoje em dia, que chama-se privatização do direito penal. A primeira vez que eu li esse termo, eu achei muito estranho. Eu falei, como assim privatizar o direito penal? O direito penal é público, é um ramo do direito público. Não tem como privatizar o direito penal. Não tem como passar um direito de punir para um particular, por exemplo. Agora, esse termo ele vem sendo usado justamente para colocar a vítima como parte do processo. Isso demonstra um cuidado que se tem, levando em consideração não somente o interesse público, mas também o interesse privado daquele ofendido. Então, existe um termo hoje que está sendo bastante utilizado como privatização do direito penal, que está relacionada à justiça restaurativa e à justiça consensual. E aí, por favor. Rodrigão, isso encaixa muito bem, pessoal, daquela conversa que a gente teve em relação à queixa-crime, né?
a gente verifica que na queixa-crime a gente tem aquela possibilidade de pedir a restituição e tudo mais. É um dos princípios norteadores aí do GCRIM, é buscar justamente esse acordo, né, essa composição amigável, de modo que não chegue nem até o Estado a fazer uma efetiva punição, porque as partes já entraram ali em um sistema de composição interessante. Então, o que o Rodrigo está falando casa muito bem, né, Rodrigo? Porque aquela ideia, aquela aula que a gente teve lá de queixa-crime, aquela... passa muito por Exatamente isso. Exatamente. Aí a gente vai chegar daqui a pouco lá nos institutos despenalizadores, né, como a composição civil dos danos, essa elevação da justiça restaurativa que a gente está tendo. Agora, isso faz a gente refletir um pouco também sobre essa justiça restaurativa, essa justiça consensual no âmbito penal. A gente tem um limite, né? Porque é muito difícil você trazer uma justiça restaurativa para crimes de natureza diversa daqueles de menor potencial ofensivo. Não tem como a gente pensar numa justiça consensual tentando trazer um acordo entre vítima e acusado para um crime hediondo, por exemplo, para um crime de violência sexual, por exemplo, para um crime de homicídio. Então, por isso que esses institutos eles vão caber sempre para os crimes de menor potencial ofensivo. E aí, dando sequência, os juizados especiais criminais, eles têm fundamento na Constituição, lá no artigo 98, se alguém quiser anotar, no inciso 1, vou até dar uma lida. O artigo 98 da Constituição vai dizer que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, a base está lá na Constituição Federal. O constituinte originário, ele já demandou do legislador que ele criasse juizados especiais. E, em 1995, veio o legislador ordinário trazendo a Lei 9.099, criando os JECs e os GCRIMs, né, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. E aí, dito isso, a gente começa a entrar na Lei 9.099. O que é o GCRIM? Primeiro de tudo, qual a competência dos Juizados Especiais Criminais? Eles servem para julgar as infrações de menor potencial ofensivo. E o que são as infrações de menor potencial ofensivo? A lei vai dizer para a gente que são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Então, essa é a competência dos juizados penais, dos juizados especiais criminais. Infrações de menor potencial ofensivo, contravenções penais, crimes que não ultrapassem a pena máxima 2 anos. Beleza. Quais são os objetivos do GCRIM, do juizado especial criminal? Primeiro de tudo, o objetivo principal é reparar os danos sofridos pela vítima através de algum consenso. Não precisa necessariamente que o infrator cumpra uma pena privativa de liberdade e que é o segundo objetivo principal do GCRIM, é a aplicação de pena não privativa de liberdade. Quando se busca não aplicar uma pena privativa de liberdade, reparar os danos da vítima, isso é interessante para o Estado porque a gente começa a tirar uma demanda muito grande da prática forense, dos juizados, porque... E aí, aqui, acaba puxando para um outro assunto, para um princípio do direito penal, que a gente conhece, que é o princípio da intervenção mínima, né? Existe um princípio maior no direito penal chamado de princípio da intervenção mínima, que vai dizer que o direito penal ele vai ser responsável apenas por tutelar bens jurídicos de maior importância, porque decorre daí também o princípio da fragmentariedade, é uma decorrência do princípio da intervenção mínima, que vai dizer que para determinados bens jurídicos existem outros ramos de direito. Vai existir o direito civil, o direito do trabalho, o direito do consumidor. Agora, o direito penal ele vai ficar responsável por aqueles bens jurídicos de maior importância, como a vida, por exemplo. Diga, professor. Nada, muito bom. Perfeito o que o Rodrigo está falando, pessoal. Agora, para que vocês tenham uma noção, vamos imaginar aqui como não era o nosso judiciário antes da Lei 9.099 de 95. Você imagine uma vara criminal onde tramita, por exemplo, um crime de estelionato, crime de homicídio, né, crimes de violência, crimes que a pena ultrapassa 8 anos. Você imagina na mesma vara criminal você lidar com um crime de calúnia, por exemplo. Você imagina como esse cartório não ficava soberbado de trabalho. Você um dia está aqui trabalhando, advogando, não, no caso, né, um serventuário, despachando em um processo onde a pena é de 1, 2 anos, né, um crime de repente contra a honra,
um crime de menor potencial ofensivo ou uma contravenção, como o Rodrigo Doa bem falou, que a 9.099 trouxe, avocou para si a competência desses crimes. Mas você imagina como é que não funcionava o judiciário anteriormente. Devia ser uma zona, né? Se hoje já é lento, hoje nós temos um índice elevadíssimo de crimes que não chegam a uma resolução pela prescrição. O judiciário, por meio de uma ineficiência, não consegue respeitar os trâmites processuais penais, e aí o processo, a punição, muitas vezes, ela é extinta pela prescrição, porque o judiciário fica assoberbado de trabalho. Você vai no cartório criminal despachar, a primeira coisa que o cara te fala é: doutor, esse processo é réu preso ou solto? Se for réu solto, você vai aguardar um pouquinho. Se for réu preso, você vai aguardar um pouquinho também, mas com uma prioridade um pouco maior. Agora, você imagina num universo antes de 1995, onde nós tínhamos uma estrutura administrativa que um serventuário só cuidava do processo do início ao final, não tinha o digitador, um que fazia isso, outro aquilo, não. Era o mesmo serventuário que acompanhava o processo do início ao fim. E esse mesmo serventuário é responsável por crimes de ordem financeira, crimes de violência, crimes de pena mínima, de pena máxima até 2 anos, e etc. Tal. Então, era uma zona. E aí, quando veio 9.099, cara, isso aí foi como se fosse a salvação. Tu fala, nossa, aqui é o melhor dos mundos. Eu vou separar os crimes de acordo com o seu potencial ofensivo, né, punitivo, na verdade, e eu vou organizar aí o judiciário. E aí vem essa questão que o Rodrigo trouxe para a gente, né, sobre as medidas disponibilizadoras, mas enfim, prossiga, Rodrigo, mas só imagina o que está falando aqui. E sem contar a celeridade processual, né? Então, assim, um dos pontos positivos que a doutrina traz sobre a Lei 9.099, que você bem colocou, é a prescrição. Isso reduziu demais a prescrição dos processos. E por que isso? Porque o procedimento sumaríssimo da 9.099 é um procedimento muito mais célere, principalmente pelos institutos despenalizadores, que a gente vai começar a entrar neles já já. E aí, prosseguindo, vamos lá, falei dos objetivos da lei, falei da competência da lei, e aí como que funciona a 9.099? Existe uma fase preliminar que é assim que a pessoa comete uma infração penal. O que acontece? Normalmente a vítima, o ofendido, o autor do crime, a vítima também, é levada para a delegacia. E aí o delegado, quando ele vir que se trata de um crime de menor potencial ofensivo, ele não vai instaurar inquérito policial. Ele vai instaurar ele vai lavrar um termo circunstanciado, chamado de termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. E aí ele lavra esse termo circunstanciado e imediatamente ele já envia o ofendido, o termo circunstanciado e o autor do crime para o juizado. Quando o autor do crime, o ofendido e o termo circunstanciado chegam no juizado, já pode ser ali mesmo, já pode acontecer naquele exato momento uma audiência preliminar. Salvo impossibilidade, né? Dependendo do horário, se o juizado não estiver disponível naquele momento, agendado uma audiência preliminar para depois. Agora, e claro, isso somente para os crimes de menor potencial ofensivo. Se chegar na delegacia um crime, por exemplo, contra a honra, como o professor falou, calúnia, injúria, difamação, um crime de ameaça, que a pena máxima é de 6 meses. Eu estou até aqui do meu lado com exemplos de crimes, para a gente falar um pouquinho sobre a ação penal. O artigo 145 do Código Penal, ele vem um pouquinho depois do rol dos crimes contra a honra. A gente sabe que os crimes contra a honra são quais? Aqueles do 138, 139 e 140 do Código, que é calúnia, injúria e difamação. E lá no artigo 145, ele vai dizer assim: nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Pessoal, sempre que o Código trouxer essa expressão para a gente, isso está querendo dizer o quê? Somente se procede mediante queixa. Isso está querendo dizer para a gente que esse crime ele é de ação penal privada. Ou seja, é como se o Estado estivesse dizendo assim para você: olha, você teve uma lesão a um bem jurídico seu, uma pessoa te ofendeu a sua honra, beleza, você tem direito de correr atrás dos seus direitos. Só que nós, Estados, não vamos mover a máquina pública para
claro que vai mover se for provocado, né? Nós não vamos provocar, não vamos pegar no Ministério Público para oferecer uma ação penal para você. Então, quando o crime é de menor potencial ofensivo e traz essa expressão que somente se procede mediante queixa, a gente está falando de uma ação penal privada em que, se o ofendido tiver interesse, ele vai ter que contratar um advogado e ingressar no juizado. E aí ele vai ingressar no juizado especial criminal. Ou se ele for até a delegacia, cai naquele trâmite que eu estava falando. O delegado vai lavrar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, e enviar o ofendido e a vítima para o juizado. Chegando no juizado, lá no juizado, vai acontecer uma audiência preliminar, em que deverão estar presentes o representante do Ministério Público, o autor do fato, a vítima, e todos eles acompanhados por seus advogados. E aqui, a primeira coisa que o juiz faz é o quê? Esclarecer para todos a possibilidade de composição civil dos danos. E aqui a gente entra... Existem 3 estatutos na lei que são importantes, assim, academicamente, para a prática, e se tiver alguém estudando para concurso também, esses 3 institutos são importantíssimos para concursos. O primeiro deles é composição civil dos danos. Então, na audiência preliminar, o juiz ele já diretamente esclarece a possibilidade de composição civil dos danos. E aí, lá no artigo 74, ele vai falar assim: a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. E o parágrafo único do artigo 74 fala o seguinte: deixa eu até copiar aqui, peraí, e colocar aqui no chat para vocês acompanharem. Deixa eu dar só um Ctrl+C, só um minuto. Mania de concurseiro, né? Acompanhar a lei ali, letra da lei. Ah, Isso é mania de importante. concurseiro. Mas só que saiu, ó, eu coloquei só que saiu com a minha letra do Word aí para vocês, saiu gigante, até com as marcações em negrito, né? Mas vamos lá, prosseguindo. Artigo 74. Então, o juiz ele vai esclarecer a possibilidade de composição civil dos danos. E, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado ele vai acarretar na renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, olha só que interessante. O juiz ou o conciliador, pode ser um conciliador também, vai chegar para o autor do fato e para a vítima vai falar: olha, vocês podem chegar a um acordo, trazer uma composição civil dos danos. Ah, a pessoa ofendeu a honra da outra, cometeu um crime de injúria, uma eventual difamação, e aí ele fala: olha, se vocês chegarem a um acordo, isso acarretará automaticamente na renúncia ao direito de queixa ou representação, ou seja, não vai ter processo. A pessoa, eu quero, e aí a vítima vai falar: ok, me paga R$3.000, tá tudo certo. Basicamente isso, né? Falando de uma maneira mais grosseira. E aí, se a composição civil dos danos for aceita, estará extinto o processo e o autor do vítima, o autor do fato, não, perdão, a vítima, ela estará renunciando ao direito de prosseguir com a ação, estará renunciando ao direito de queixa ou de representação, dependendo do crime. Tá, e se a composição civil dos danos não for aceita? Diga, professor. Não, perfeito. Só voltando ali atrás rapidinho, não perde a chave que você está falando, não, que tá bacana. Lá atrás a gente viu que o Rodrigo falou assim: olha, tem o TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Sempre que a gente estiver lidando, eu abaixei a mão? Não vi aqui, acho que eu abaixei. Baixou, Sempre que a baixou. gente, o que é, para você que for operar na delegacia e tudo mais, o TCO, ele é sempre feito quando não há crime. Quando é uma medida despenalizadora, quando é uma contravenção, por exemplo, se alguém for preso na delegacia por estar com cigarro de maconha, fumando maconha, ele vai para a delegacia, chega lá, não é feito um registro de ocorrência, porque a conduta dele não é um crime. Então, vai ser feito um termo circunstanciado, tá? É o TCO. Sempre que a gente fala em registro de ocorrência, é porque não é contravenção. Contravenção é TCO, registro de ocorrência já é uma outra coisa. É porque, assim, você na prática vai verificar jogo do bicho, por exemplo, né? O cara trabalha no jogo do bicho, tem uma operação da Polícia Civil, ele chega na delegacia e você vai ali naquele afã de ajudar o seu cliente e fala: quero ter acesso ao registro de ocorrência. Tecnicamente, você já falou uma besteira, o delegado já vê que você não é do ramo, que você não conhece. Porque, nesse caso, não teria um registro de ocorrência, teria um termo circunstanciado. Ele substitui o registro de ocorrência nesses crimes, que na verdade não seriam crimes, seriam contravenções ou outros atos assim. Tá? E nós temos ainda uma outra figura que pouca gente conhece, mas é a VPI, que é um incidente pré-registro de ocorrência. É uma investigação preliminar para ver se vai virar um registro de ocorrência ou não. Então, saibam disso, tá? Termo circunstanciado. Outra coisa, o Rodrigo falou também, não sei se vocês pegaram, a pena máxima do GCRIM, então, é 2 anos.
Na prática, o teu colega que está no GCRIM fala assim, doutor, eu posso ser preso? O que vocês acham? Não responde, Rodrigo, por favor. Deixa eu ver se eles estão pegando aí. Alguém pode ser preso no GCRIM? O que vocês acham? O Léo deve estar fazendo alguma coisa. Se não tivesse online, ele ia desligar o microfone e já ia falar um monte de coisa. Pode falar, Laura. Acho que o Laura não ia falar não, hein? Laura, você está com o microfone aberto. Se você quiser comentar alguma coisa. Aí, fechou. Mas beleza, ninguém vai falar. Ô, Dimas, eu acho que no... Pode falar. Eu acho que, como você mesmo falou aí, como é menor potencial... Oi, tudo bom? Como é menor potencial ofensivo, vai ter uma substituição aí da pena, não, acho que é da pena, assim, sei lá, um serviço social, cesta básica, eu acho que seria isso. Não seria preso, seria uma substituição aí, que eu esqueci o termo agora certo, agora que dá agora. Transação penal, acho que é transação penal, né? Uma transação penal, acho. Não, você deu uma misturada nos assuntos aí, viu, Luiz? A Lara disse, pode não. Mas tem umas questões que a gente vai chegar lá das medidas despenalizadoras, o Rodrigo vai abordar esse tema também, mas entendam o seguinte, no âmbito penal, para a gente falar em prisão, tudo no âmbito penal, assim como na esfera civil a gente tem o valor da causa para tirar do JEC, nós temos lá na Justiça do Trabalho o valor da causa para determinar os ritos que nós iremos seguir, na Justiça Penal nós temos a pena como uma forma de balizar ali a gravidade do delito e o rito, etc. Tal. Então, passou de 2 anos, não é GCRIM. O primeiro ponto que nós sabemos é esse, o Rodrigo já explicou para a gente. Agora, para que haja prisão, a sentença condenatória, e não a pena máxima abstrata, a sentença condenatória, qual a diferença? A pena máxima abstrata, quando a gente vê lá no artigo, crime tal, de 2 a 8 anos, por exemplo, que é o crime da denunciação caluniosa, de 2 a 8 anos. De 2 a 8 anos, se ele pegar mais de 8 anos, ele vai iniciar o cumprimento em regime fechado. Então, dá cadeia, você fala para o cliente. Menos de 8 anos, o juiz não pode iniciar, em tese, o regime mais gravoso, que seria em pena de reclusão. Então, sempre que a gente falar em cadeia, a gente tem que estar com a sanção condicionada a mais de 8 anos. Tá? Nós temos algumas questões doutrinárias sobre isso, tem jurisprudência sobre isso, mas saiba disso. Para ser regime fechado, teria que ultrapassar 8 anos. Então, o teu cliente, cara, que está no GCRIM, que você foi advogado, o cara foi preso com droga, ou foi preso porque dirigiu embriagado, dependendo da situação, né? Não tem algo além disso, apenas dirigir embriagado. O processo está no GCRIM, você já sabe, cara, isso aqui não dá cadeia, beleza? Prossiga daí, Rodrigão. Perfeito, doutor. Valeu. Acima de 8 anos, regime fechado, né? Vai começar a cumprir pena no regime, na penitenciária. De 4 a 8 anos, se eu não me engano, pode me corrigir, seria o regime semiaberto. Seria uma... como que é o nome daquela casa industrial? Não sei como é que é na prática, né? Mas na lei de execução penal, ela prevê o cumprimento. Abaixo de 4 anos seria na casa de albergado e entre 4 e 8 anos seria regime semiaberto, seria uma detenção, passaria a cumprir pena na colônia industrial agrícola, né? Se eu não me engano. Acho que é isso. Exatamente. Mas funciona na prática assim mesmo, viu? Assim, abaixo de 8 anos, já vi decisão de juiz determinando início em regime fechado. Mas isso já foi superado pela doutrina há algum tempo, pela jurisprudência. Mas você verifica isso, às vezes, acontecer essa anomalia aí. Né? Mas nos crimes hediondos a gente tem uma postura diferente, mas é assunto para outras aulas. Mas o que eu queria que a galera aqui soubesse não tem como no GCRIM ter cadeia, ponto. Tá? Sempre que falar em GCRIM, sua mente já fala, cara, pena máxima e abstrata são de 2 anos, não tem como ter cadeia. Exatamente. Salvo engano, professor, eu acho que a própria Lei 9.099, posso estar enganado, mas eu acho que tem um artigo lá, agora não vou lembrar de cabeça, que veda a prisão em flagrante. Tenho quase certeza que tem. Teria que dar uma pesquisada aqui. Mas eu acho que tem um artigo lá que, para os crimes do GCRIM, quando é lavrado TCO, é vedada, acho que tanto a prisão em flagrante quanto a imposição de fiança também. Então, realmente, essas penas de menor potencial ofensivo, as pessoas perguntam muito o exemplo que você deu, bom também, do artigo 28 da Lei de Drogas, né, da porte de drogas para consumo próprio. Crime de menor potencial ofensivo, na verdade, não tem nenhuma pena de detenção, né, de reclusão, né, e vai ser lavrado o TCO, é a mesma coisa, a pessoa vai ser encaminhada para o juizado e não vai ser presa, não haverá prisão Agora, em flagrante. sabe como funciona isso daí? Você, um exemplo, cliente com drogas, tá? Já aconteceu comigo. Você vai à delegacia para consumo,
chega lá, ele está preso em flagrante. Isso daí não acontece na prática. O cara vai lavar o TCO, às vezes não libera, às vezes você tem que liberar isso daí na audiência de custódia. Mas, via de regra, porque qual é a lógica disso daí, tá? Cara, peraí, se eu tiver um processo transitado em julgado e ele for condenado, ele não vai ter um regime fechado, porque a pena dele não comporta um regime fechado. Então, por que eu vou iniciar agora com ele preso? Não há uma necessidade dessa prisão. Essa prisão seria arbitrária. Mas, na prática, quando você vai diligenciar na delegacia, a primeira coisa que fala é que, olha, foi feita uma PF, auto de prisão em flagrante, ele está preso, e às vezes só consegue ficar esse cara no dia seguinte, na audiência de custódia. A prática realmente... É por isso que é importante a gente bater essa bola, que trocar essa ideia, né? Porque tem muita gente que vai estudar para concurso, tem muita gente que vai levar a advocacia criminal também, e a prática tem muito disso, né? A gente precisa entender bastante a teoria para colocar na prática, mas a prática, às vezes, não bate tanto com a teoria, né? Eu estou vendo aqui que a Lara... Obrigado, é Lara, né? Isso. Ela colocou aqui, ó, o parágrafo único do artigo 69. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Obrigado, Lara. Exatamente. Mas nem todo crime do G-Crime é por termo circunstanciado, não, tá, pessoal? Às vezes nós teremos a figura aí do registro de ocorrência realmente. Vou pensar aqui no crime para dar de exemplo para vocês. Aí está falando no caso do termo circunstanciado, que nós estamos naquela hipótese ali do cara que praticou alguma contravenção, que trabalha com bingo, etc. tal, mas nem todo G-Crime é TCO, não. Vai ter G-Crime que vai ser registro de ocorrência mesmo. Mas pode falar, Rodrigo, vamos ver se eu acho um exemplo. Perfeito. E aí, vamos lá, a gente prosseguindo. Então, eu falei a primeira hipótese seria a composição civil dos danos. Né? É oferecido pelo juiz ou pelo conciliador uma hipótese de compor civilmente os danos, e se eles forem aceitos, se a vítima aceitar e se o ofendido aceitar, não haverá processo. E se não for aceito, aí o Ministério Público ele tem uma outra ferramenta. Ele pode oferecer a chamada transação penal. Está lá no artigo 76 da lei. É uma espécie de acordo entre o Ministério Público e entre o acusado, em que o Ministério Público vai oferecer? Ele vai deixar de oferecer a denúncia, deixar de oferecer a ação penal, se o acusado aceitar cumprir alguma pena alternativa, que aí pode ser alguma pena restritiva de direitos ou uma simples imposição de multa. Então, primeiro de tudo, composição civil dos danos. Se não for aceito por alguma das partes, pode o Ministério Público chegar para o ofendido e falar, olha só, você vai ter que cumprir determinadas penas restritivas de direitos e, nesse caso, se você cumpri-las, nós não iremos oferecer a denúncia. Beleza. E daqui surgem algumas hipóteses. Vamos lá. Primeiro de tudo, que eu queria falar, se houver descumprimento dos termos do acordo, porque o juiz ele vai impor, né, se for aceita a transação penal, o juiz vai impor algumas penas restritivas de direito. Se a pessoa aceitar a transação penal, o autor do crime, mas ela não cumprir a transação penal, não pagar a multa, ou dependendo das penas restritivas de direito que foram impostas, como prestação de serviço à comunidade, por exemplo, 1, 2 vezes por semana, se ele não cumprir. E aí eu pergunto a vocês, o que acontece se ele não cumprir? Quais são as consequências disso? E aí já adianto a resposta. Nesse caso, vai ser aplicada a súmula vinculante número 35, que diz que... Deixa eu copiá-la aqui no chat. Vou dar um Ctrl V aqui para vocês acompanharem. Espera aí. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da 9.099 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, volta a estaca zero. O Ministério Público vai oferecer denúncia. Ele ofereceu. Não foi aceita a composição civil dos danos entre as partes. O Ministério Público ofereceu ao autor a transação penal. Olha, eu não vou oferecer a denúncia, não vai haver processo, mas você vai ter que cumprir algumas penas restritivas de direitos. E aí não foi aceita, perdão, ele aceitou, mas ele não cumpriu. Volta-se a estaca zero, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e aí ele vai responder pelo processo. Normalmente o processo vai prosseguir. Além disso, a gente só tem que tomar cuidado, depois vocês deem uma olhada também no artigo 76, parágrafo 2º, que não é todo caso que admite a transação penal. Existem algumas possibilidades de inadmissibilidade da transação. Se o autor ele já tiver sido condenado pela prática de algum crime por sentença definitiva,
Se ele já tiver sido beneficiado dentro dos últimos 5 anos por uma transação penal, ele não vai poder ser beneficiado novamente. Então, existem algumas hipóteses em que ele não vai poder fazer jus à transação penal. E aí, por último, como última medida despenalizadora da Lei 9.099, a gente tem ainda o artigo 89, que traz a suspensão condicional do processo. Então, a gente tem aquelas duas tentativas da composição civil dos danos, da transação penal, e se não der certo, deixa eu colar aqui, artigo 89, suspensão condicional do processo. Agora que eu vi que eu não tinha enviado, né? Eu li aqui a súmula 35 da STF, mas eu não tinha dado enter aqui no chat. Espera aí, deixa eu colocar aqui a próxima. O artigo 89, ele fala o seguinte: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, que é lá do artigo 77 do Código Penal. Então, o que é a suspensão condicional do processo? Vamos supor que aqui já há o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. O Ministério Público ofereceu a denúncia, ainda assim, ele pode propor mais uma hipótese de medida despenalizadora ao acusado, que será uma medida que ele terá que cumprir determinadas obrigações no período de 2 a 4 anos, que é o chamado período de prova. Dentro desse período, entre 2 e 4 anos, ele vai ter que cumprir determinadas requisições, que estão lá na lei também, que tem uns requisitos cumulativos, como, por exemplo, comparecimento a juizado todo mês para falar sobre as atividades, prestação de serviço à comunidade, reparação dos danos à vítima. E ele cumprindo, o processo vai ficar suspenso durante esse período. De 2 a 4 anos, o juiz que vai decidir esse período, se vai ser 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, até 4 anos. Se ele cumprir todos os requisitos, extingue-se o processo, extingue-se a punibilidade e ele não será considerado nem reincidente, a punibilidade estará extinta. Então, esses são basicamente os 3 institutos despenalizadores da Lei 9.099, a composição civil dos danos à transação penal e ainda, por último, se oferecida a denúncia pelo Ministério Público, pode haver uma proposição, desde que aqui a gente tem um limitador de uma pena mínima. Aqui é diferente da infração de menor potencial ofensivo. Percebam que aqui no artigo 89 ele fala, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Então, deixa eu dar um exemplo. Crime de furto ou crime de estelionato. O crime de furto, ele tem pena de 1 a 4 anos. Então, a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano? É. Então, o crime de furto pode haver um oferecimento de suspensão condicional do processo? Pode. Ah, mas ele não é um crime de menor potencial ofensivo. A pena dele não é inferior a 2 anos. Olha o que fala 89. O Ministério... nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei. O furto é abrangido? É um crime de menor potencial ofensivo? Abrangido pela 9.099? Não, mas não importa, mesmo que não abrangido. Se a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano, poderá ser oferecido a ele a suspensão condicional do processo.